Hoje eu quero falar para você que as condições perfeitas para fazer alguma coisa não existem. Pois é, existe um momento certo para poder realizar determinadas tarefas, obviamente. Tem coisa que a gente quer começar que a gente ainda não está pronto para realizar. E tá tudo bem. Mas o que eu quero te dizer aqui é que não existe uma condição perfeita para que as coisas aconteçam. Porque a perfeição não existe. Não para nós. E eu ando pensando um pouco sobre isso, até estava me lembrando que há muito tempo atrás eu sempre quis criar alguma coisa para que eu me comunicasse, para que eu pudesse me expressar com as pessoas, expressar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho bonito, o que eu acho interessante. Eu sempre quis compartilhar. Eu tenho essa vontade de compartilhar pensamento, eu gosto. Mas eu esperava assim, não, quando eu tiver o microfone, a câmera perfeita, as condições perfeitas para começar. Eu sempre pensei isso. Só que aquilo me levava a procrastinar ainda mais essa vontade de compartilhar que eu tinha. Mas foi na pandemia que começou, que foi num impulso assim, foi num ímpeto de começar algo e eu comecei o podcast. E eu não tinha nada, não tinha condições perfeitas nenhuma para poder fazer nada, mas eu comecei. E aí eu tenho me lembrado dessa situação porque às vezes a gente acha que a gente tem que esperar, né? O momento perfeito, o momento ideal para a gente começar as coisas. E um dia desses eu vi um vídeo, até era um homem e uma mulher simulando o final de um encontro. E aí a mulher tinha gostado muito do encontro, o rapaz também, eles estavam numa conversa e ela falou, nossa, a gente podia fazer isso mais vezes, por que que a gente demorou tanto pra fazer isso? Foi tão legal. E o cara, pois é, nossa, foi tão bom e tudo mais. Aí ela falava, a gente pode combinar outra vez. Aí na cabeça dele logo vinha um monte de pensamento, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, eu não tenho dinheiro, e se você ganhar mais que eu? E ele começava com muitas dúvidas. E ele falava, óbvio, no vídeo brincando, desce do meu carro e pronto, acabava o vídeo. E a moça ficava sem entender e acabava o vídeo, claro. E bom, mas o que eu quero dizer, né? O porquê desse vídeo? É muito comum a gente esperar as condições perfeitas para estar com alguém. Aí eu tenho que ter o trabalho X, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado para poder estar nessa situação, estar nessa relação. Obviamente a gente tem que se planejar, tá, gente? Eu não tô dizendo pra gente casar na loucura, sem dinheiro, sem trabalho, não é isso não. Mas é entender que as condições perfeitas, elas vão sendo também criadas. Elas não vão estar ali já esperando para que você realize, né, o seu compromisso, o seu sonho. Não. Você vai criando as condições perfeitas para estar ali. Por exemplo, eu lembro que eu li um texto maravilhoso, inclusive é uma das minhas convidadas aqui para os próximos episódios do podcast. A gente está num esforço de tentar agendar um horário para gravar juntas. Rebeca é o nome dela e ela é dona de uma escola de idiomas. E eu lembro que eu li um texto dela maravilhoso, um texto que falava sobre preparar. Ela queria preparar pessoas, né, profissionalmente ali, relacionada à área dela, que era do inglês e tudo, né, de idiomas e tudo mais. E aí ela postou um texto falando que ela não esperou a condição ali, ela não esperou ela ter o convite, ela se preparou para o convite. Então a gente não tem que esperar as coisas estarem perfeitamente ali. Não, a gente tem que se preparar para o processo, né? Preparar para as condições estarem de acordo com o que a gente espera. É como se a gente criasse as condições. E a gente fica esperando, né, que a vida organize tudo. Isso nada mais é do que uma procrastinação nossa. Então eu lembro que nesse texto ela falava, isso ficou guardado na minha cabeça, assim, tem um tempo já que ela postou isso, mas ela falou, ela assim, que ela não esperou as condições, ela não esperou o convite ser feito, ela se preparou para o convite. E isso ficou guardado assim na minha cabeça porque é justamente isso, a gente precisa se preparar para as condições, né? E não esperar que as condições sejam criadas pela vida apenas por uma coisa natural, não.
A gente sempre fala, né? Esse termo é muito brasileiro, milagre não cai do céu. Gente, eu acredito, Deus faz milagres, mas Deus também deu as leis naturais para a gente poder realizar as coisas, sabe? Por que que a gente trabalha? Por que que a gente acorda cedo? Por que que a gente tem despertador? Por que que a gente tem as coisas? Por que que as coisas estão aqui? Para que a gente faça. É para que a gente faça. Ele deu as leis naturais para que a gente realize as coisas. Então não é para você ficar de braço cruzado esperando que a vida esteja nas condições perfeitas, todo detalhe ajeitado para que você crie o que você espera, né? E eu falo isso para mim também, porque eu antigamente, eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um hábito que era de planejar muito. Meu Deus, eu odiava isso, porque eu planejava muito e era muito ruim, porque eu mesma me frustrava, porque eu via as coisas que eu falava não acontecendo, porque eu falava muito e não fazia muito. Hoje em dia eu tenho eu sou muito de executar meus planos, assim. Pode ser que eu demore, eu não fico falando também. Eu tô pensando na minha cabeça, eu escrevo sobre, eu penso muito sobre, mas a execução é meu objetivo. Então hoje eu tenho o hábito de planejar também com mais qualidade, mas executar. O meu objetivo é a execução do plano. E antes eu tinha muito essa coisa assim, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Mas eu esperava tudo estar minimamente assim, detalhado e que eu tivesse tudo quase que na minha mão. Porque o procrastinador quase que é isso, ele espera o milagre cair exatamente de onde? Do céu. E o milagre pode vir do céu, mas desde que você também faça, né, aquilo que você pode para as coisas serem, para que as coisas aconteçam. O milagre está relacionado a coisas impossíveis, a coisas que a gente não tem como realizar. Então é realmente assim, coisas que fogem das nossas mãos, né? Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente precisa se programar para isso, sabe? Então, eu vejo que às vezes a gente fica aí num limbo, parado, esperando que a vida aconteça. Eu aceito muito esses momentos de pausa, eu já falei aqui sobre isso, eu acho que é muito necessário. Esses momentos que a gente para, ressignifica a vida, restabelece ali alguns pontos que estão meio soltos e a gente volta à órbita, sabe? Eu sou a favor desses tempos, porque eu não gosto do sentimento da gente estar fazendo as coisas freneticamente e só fazendo por fazer as coisas. Isso não funciona, isso não resolve a vida. Mas eu sou muito a favor da gente fazer esses períodos de pausa e ressignificar. E aí a gente começa os nossos planos de execuções, sabe? E realmente de visualizar, falar, não, eu vou realizar essa tarefa sim, eu tenho que me programar para isso. Eu quero ver isso acontecendo, então tá, deixa eu ver quais são as condições que eu tenho agora para realizar isso. E é um passo a passo mesmo, estabelecer um plano de ação. A gente vê tanta coisa na internet, tanta gente, né, que faz muita coisa, mas as pessoas se programam para isso, sabe, gente? Eu vou fazer uma viagem, vou comprar uma casa. Planejamento, sabe? Planejamento. E a gente precisa, as condições perfeitas, elas são criadas, elas vão acontecendo porque você está se construindo. Por exemplo, eu sei que o podcast aqui, ele pode ser de mais qualidade. Óbvio que eu sei, é óbvio. É óbvio que eu posso me dedicar cada vez mais para fazer isso. Mas para me dedicar cada vez mais a isso, eu preciso fazer cada vez mais isso. E aí um dia fica muito boa. Por exemplo, ontem, para mim, né, aqui, não sei que dia que você vai ouvir isso, mas ontem eu vi um vídeo muito bacana, que tinha várias pessoas, eu tô parecendo um avô contando isso, né? Adoro. Tinha um vídeo muito bacana que eu vi, e aí era várias pessoas que são hoje tem muitos seguidores, são muito famosas. O Whindersson Nunes, gente assim, muito famosa, que todo mundo vai conhecer. E aí, mostrava o início deles, dessas pessoas famosas, e quantos seguidores eles têm hoje. Então o vídeo fazia essas comparações, né, de como eles estão hoje, como que eles começaram. Então a gente precisa começar, sabe? Precisa começar. Isso me lembrou muito
o início das coisas, a importância de você iniciar. A gente acha, por que a gente procrastina? Porque a gente queria ser bom já no início. E a gente se frustra porque a gente não é. A gente não é. Não sei se vocês já aprenderam algum instrumento musical ou alguma coisa assim que você tem que dedicar tempo para aprender. Eu lembro que quando eu estava começando o violão, aí eu tinha muito desejo de aprender. Eu tinha um sentimento assim, eu quero só aprender. O meu objetivo era tocar na igreja e aprender o violão. Pronto, eu não tinha o objetivo de, meu Deus, eu quero ficar impecável aqui. Não, nunca tive, né, no violão, mas assim, eu queria tocar, eu só queria tocar, era só isso que eu queria, tocar na igreja, pronto. E aí mas eu desfrutava daquele momento de aprender, então eu chegava da escola, eu já ia pegar o violão, eu ficava fissurada com o violão. E esse é o momento de aprender. E a gente tem uma questão com a gente que, e aí voltando em alguns outros momentos de aprendizado, às vezes a gente começa uma coisa, a gente vê que a gente tá tendo dificuldade, a gente para, porque a frustração tá sobressaindo ao desejo, à vontade de aprender. Se a gente desfrutasse mais do caminho do aprendizado e não deixasse que as frustrações de não saber sobressaíssem esse desejo, a gente teria muito mais êxito, muito mais sucesso nas coisas que a gente começa a fazer. Então, eu não tô dizendo que é fácil. Ai, meu Deus, a gente não se frustra com nada. Obviamente que não, gente. Claro que não. Se eu começo alguma coisa, eu vejo que aquilo é difícil, eu já paro, quais são as probabilidades, quais são as chances de eu aprender alguma coisa? Nenhuma, zero, porque eu não pego para fazer. Então isso aqui, por que eu tô te falando isso? Não existem as condições perfeitas, tá? Eu tô aqui para te lembrar isso. Para de procrastinar os seus processos, os seus sonhos, os seus aprendizados, porque as coisas, o momento perfeito, ele não existe. Existe um momento e as coisas vão acontecendo a partir disso. Os caminhos vão se endireitando, se encaminhando. Eu acredito muito que Deus tem um plano traçado para todos nós e os planos eles vão se realizando à medida que a gente vai abrindo, né, os nossos olhos para as possibilidades das coisas que estão sendo criadas para a gente. Mas a gente precisa, eu volto a dizer, as leis naturais elas existem, por isso que Deus deu pra gente um corpo físico. Então a gente precisa cuidar desse corpo físico, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar. As coisas são assim. E por isso que Deus deu pra gente tudo isso, pra gente poder realizar a vida, sabe? E a vida ir acontecendo e os planos dele irem se alinhando à medida que nós vamos vivendo, né? Então as pontes vão sendo criadas. Eu lembro que tinha um hino que eu gostava muito, que minha mãe gostava muito também. Nossa, ela ouvia, eu acho que das milhares de visualizações ali daquele hino no YouTube, era da minha mãe. Porque era todo dia eu chegava em casa, ela tava ouvindo. E era fazedor de caminhos. É um termo assim, né? Acho que é isso em inglês. Que Deus é fazedor de caminhos, né? Então o caminho, ou seja, o caminho vai sendo construído por Ele e a gente vai colocando os nossos pés e confiando e plantando ali os pés e as coisas vão acontecendo. Mas a gente precisa de quê? De se mover, de se movimentar. Não existe nada acontecendo se a gente não se movimenta. Então, o que eu quero te dizer que hoje é isso, movimento, sabe? E eu tô falando isso pra você que tá me ouvindo, é claro, e pra mim, é óbvio. Porque às vezes eu fico parada, assim, eu fico meio, tá bom, então isso vai acontecer. Eu não sei o que eu vou fazer, não, mas... E aí eu não me movo pra aquilo acontecer e aquilo fica lá. Aquele sonho fica parado, ele fica parado, porque eu não tô me movendo pra ele acontecer. É por isso que eu falo muito sobre sonhos, sobre... Tô nessa ideia de planejamento, né? Recentemente eu descobri a importância de um planejamento. Eu tenho uma amiga que falava muito isso comigo, Ana. Fazia as coisas muito sem planejar. Isso era algo meu, assim. Hoje eu já tenho mais o hábito de planejar. Eu me organizo para fazer as coisas. Eu tô melhorando. Estou melhorando. Posso melhorar mais cada vez. Mas é isso, sabe? Eu tô falando pra gente se lembrar disso. A gente se lembrar da importância de... você quer que alguma coisa aconteça? Se planeja, poxa. Se planeja. Quando eu fui fazer o intercâmbio,
o mochilão, eu não trabalhava, né, gente? Então era herdeira nessa época. Eu era herdeira, me sentia herdeira, tá bom? Desculpa quem não considera assim, mas eu me sentia herdeira. E aí eu lembro que eu falei, mãe, olha, eu quero fazer um intercâmbio no final do ano. E minha mãe, não, claro. Ó, claro, minha mãe era super assim, né? Vambora, dá tudo certo. E a mãe, ela é assim, né? E aí a gente planejou, e durante um ano a gente ficou planejando, e as condições foram se apresentando, né? Eu acredito muito nos atos de fé também. A gente tem fé e as coisas vão, a gente vai movendo aquilo com a nossa fé e as coisas vão acontecendo. E aí eu falei, olha, eu quero fazer intercâmbio. E de tanto eu falar e tanto os planejamentos foram ocorrendo, as condições foram sendo criadas. E aí o momento ideal apareceu. Então, dia 5 de fevereiro de 2018 eu viajei. Ponto. Foi isso. Mas antes, teve um planejamento antes. Então, no ano anterior, já comecei em 2016, no final de 2016, eu comecei a me programar para 2017. Não economicamente, tá, gente? Que isso foi com os meus pais. Herdeiro, eu disse. Mas o meu mental, eu comecei a procurar gente. E o mais engraçado, quando eu comecei a falar sobre viagem, eu criei uma conta no Couchsurf, que era é um aplicativo de hospedagem, inclusive eu indico muito para quem vai viajar. É muito bacana, porque hoje ele é pago. Na minha época não era, mas são apenas R$5, eu acho, hoje, ou R$15, não me lembro. Mas na minha época não era. Então a gente criava uma conta e você se conectava a pessoas e você recebia gente e podia ficar na casa de pessoas também. Eu recebi umas 3 pessoas, eu acho, umas 3 pessoas, e uma do Brasil, 2 do Brasil. Não, mentira, eu recebi 4. 2 do Brasil, 2 pessoas do Brasil e 2 pessoas de fora do Brasil. Uma da França, da Europa, uma de São Paulo, outra do Rio. Algo assim. Eu recebi essas pessoas que, assim, me ensinaram muito sobre viagem. Como que eu tinha que fazer. E foi espetacular. Ou seja, as condições, elas foram acontecendo, né? O caminho foi sendo criado para que a viagem acontecesse. Então, eu não esperei, ai meu Deus, vou esperar o momento perfeito. Não. Foi acontecendo, mas eu tive que ter o ímpeto de começar a planejar, de criar a conta no aplicativo, de iniciar, sabe? O início é perfeito, porque você inicia, você se move para que a coisa aconteça. Então, é isso, sabe? E aí nesse processo a gente aprende, né? A gente tem algo para entregar e é isso, gente. O que eu tenho para falar hoje para você é isso. Pare de procrastinar os seus projetos. Comece a planejar, pelo menos, os seus projetos. O porquê, se programar para poder fazer aquilo acontecer. Porque vai acontecer mediante os seus planejamentos também, sabe? Eu acredito que Deus faz as coisas, é claro, mas existe a nossa ação, nosso movimento também para aquilo ocorrer, sabe? Não é só ficar sonhando também. Pelo menos cria uma pasta no Pinterest e planeje o seu sonho. Pelo menos isso. Mas é isso. Eu espero que esse episódio faça sentido para você, assim como faz para mim, tá fazendo ele aqui. Não tem um momento perfeito para você casar com aquela pessoa. Não tem um momento perfeito para você fazer determinada viagem. Não tem um momento perfeito para você poder comprar uma casa. Você precisa se programar para que isso aconteça. Isso vai acontecer, porque os sonhos são assim, eles nos movimentam. Então se movimente pelo seu sonho. Para de ficar só falando, não fique só falando. Não seja como a Ana adolescente que só falava. Planeje, isso é muito importante, tem que planejar, mas gaste um tempo do seu dia, pelo menos um tempinho do seu dia para poder sonhar realmente se movimentando, sabe? Gerar ali as condições perfeitas, sabe? Não espere que as condições perfeitas elas estejam aí para você. Realmente ela vai acontecer, mas você precisa se movimentar. E é isso. Boa semana para você que tá me ouvindo. Obrigada por me ouvir também até o final. É isso. Fique com Deus.